bem como as falsas acusações contra o seu ministério. Então, quando Paulo fala de inimigos interiores, ele está dizendo que inimigos que existiam dentro da igreja eram os falsos profetas e os seus falsos ensinos. Então, tem aí a ideia desses falsos ensinos, dessas heresias e das mentiras que eles diziam contra o apóstolo Paulo. Esses inimigos interiores, que eram, na verdade, demônios agindo nas pessoas. Número 10. Por que o apóstolo Paulo foi um bravo militante na guerra espiritual contra os falsos ensinos da igreja ao longo do seu ministério? Então, porque sabia do estrago que esses inimigos poderiam fazer na mente e no coração humanos, e por conseguinte, na igreja. Então, como Paulo sabia que com o enfraquecimento do seu apostolado, a igreja sofreria, porque começaria a acreditar em heresias, e a igreja seria destruída devido a isso, Paulo então combatia e incansavelmente esses falsos mestres e defendia o seu apostolado. Não porque ele queria ter um título, não porque ele ganhasse dinheiro com isso, mas porque ele se preocupava com a igreja, com a salvação daquelas pessoas. Você pode ver que as igrejas da Turquia, que antes chamado Ásia, elas se acabaram, hoje não existem, mas foram igrejas abertas pelo apóstolo Paulo, Barnabé, Timóteo, igreja até dirigida por João, como é o caso de Éfeso. Se acabaram por quê? Porque Jesus, em Apocalipse, através do apóstolo João, advertiu as igrejas: cuidado com as heresias, cuidado com os falsos ensinos. E eles não tiveram cuidado. E a igreja fechou, acabou. Então Paulo não queria que acontecesse o mesmo com Corinto, com a igreja que estava em Corinto. E a grande preocupação dele então era com os falsos ensinos, as heresias, que são as piores armas usadas por Satanás contra a igreja. Não é a perseguição que acaba com a igreja, mas as heresias introduzidas encobertamente dentro da igreja é que vão minando as forças espirituais dentro da igreja, as forças de Deus, e as pessoas começam a acreditar na mentira, porque olham mais o exterior, olham os falsos mestres e adotam os falsos mestres mais fácil. Então tomemos cuidado com isso. Pergunta número 11. Nós também enfrentamos inimigos poderosos, não somente dentro das nossas igrejas, mas também onde? Então, em nossa mente e coração, em nosso íntimo, existem guerras, então, espirituais sendo travadas. Então, nós não enfrentamos apenas as guerras fora do nosso corpo, guerras contra demônios, contra pessoas que se levantam contra. Não são apenas essas guerras. Mas talvez a pior guerra que existe é aquela que é travada contra nós mesmos, contra os desejos que o corpo vem com eles, combatendo contra o espírito. O espírito quer ir para o céu, quer ir para Deus, quer ter comunhão com Deus, enquanto a carne quer ficar na terra. Ela é feita do pó da terra e gosta, ama a terra. Quais são os desejos da carne? Comer, beber, dormir, sexo. Então são os desejos do corpo. E se você não estiver lendo a Bíblia, alimentando a alma que tem o poder de decisão, se vai para Deus, acompanha o Espírito, ou se acompanha o corpo. Então, quando você levanta, por exemplo, dia de domingo, pela manhã, o corpo diz: vamos ficar na cama, tá bom, vamos dormir. O Espírito diz: vamos para a escola bíblica dominical, vamos aprender a palavra de Deus. Então, se a alma, você estiver sempre lendo a Bíblia, então a alma concordará com o Espírito e você irá para a escola bíblica dominical. Mas se a alma não estiver sendo alimentada pelo Espírito e pela palavra de Deus, então você orando, lendo sempre a Bíblia, congregando, aí então, se não estiver assim,
a alma concordará com o corpo, e você continuará dormindo, e o corpo ficará satisfeito, pois não irá para a escola, irá dormir, porque ele prefere isso. Então, em todas as coisas, todas as tentações que vêm, em todas as situações da nossa vida, é assim que acontece. A alma tem o poder de decisão. O corpo quer sempre fazer aquilo que lhe agrada e sempre tende para a terra. O espírito quer sempre, como ele é o espírito agora criado de novo, nasceu de novo, ele agora está em comunhão com Deus, através do Espírito Santo, está ligado a Deus, ele quer sempre as coisas de Deus. Então a alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus, para poder vencer sempre essa briga entre o Espírito e a carne. Número 12. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo revela a luta entre os desejos da carne e do Espírito. Como vencer essa guerra tão difícil contra inimigos tão poderosos segundo o mesmo? Então, Paulo responde aí na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, andar em espírito, aquele que está sempre visando agradar o Espírito. É aquele que vive em comunhão com o Espírito Santo. E para vivermos em comunhão com o Espírito Santo, temos que viver sempre lutando contra o pecado, alimentando nossa alma pela palavra de Deus. Número 13. Cite exemplos de armas carnais. Então, capacidade intelectual, influência, posição social, podemos ver aí riqueza, podemos colocar várias coisas aí, complementando isso. São coisas que atrapalham o desenvolvimento espiritual, que tentam sobrepujar as qualidades espirituais. Então, na hora de escolher, por exemplo, alguém para ser um ministro na casa de Deus, a tentação dos líderes é o quê? Escolher alguém que tem uma capacidade melhor intelectual, que tem diplomas, né? Que tem uma condição social melhor, que tem um bom carro, que tem influência na sociedade, né? Então, isso sempre vai causar nos homens o desejo de escolher essa pessoa, ou de dar preferência, né? Na igreja Jesus falou sobre isso. Chega uma pessoa bem arrumada, um terno, a pessoa tem um carrão, encosta na porta, quando ele entra, ele vem sentar aqui na frente, ou vem sentar no púlpito. Aí chega uma pessoa que não tem condição financeira, né? Chegou a pé ou de bicicleta e tal, não está tão bem trajado. Aí a gente diz, vamos apresentar o fulano aí, fica aí, irmão, senta aí, faz seu. Então, tratamos diferente as pessoas devido à aparência externa ou devido à posição da pessoa, influência, né, na sociedade, então devido aos bens que tem, ou devido ao dízimo maior que paga. Então, são coisas assim que nós devemos evitar, porque essas coisas podem causar prejuízo à igreja. Darmos preferência, né, às pessoas devido à sua aparência. E o que parece que estava acontecendo em Corinto era isso. Aqueles mestres tinham influência social, tinham influência financeira na igreja de Corinto. Eram judeus, né, que haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Então, provavelmente eram aí comerciantes, quem sabe, né, tinham dinheiro, quem sabe pessoas que tinham estudado, né, lá com Gamaliel ou outros mestres em Jerusalém. Então, pessoas que tinham influência ali, que tinham ali uma capacidade intelectual, uma posição na sociedade. Por isso é que eles conseguiram fazer com que muitas pessoas ficassem em dúvida
a respeito do apóstolo Paulo. É uma tendência que existe na igreja de hoje. As pessoas acham que quem está bem financeiramente é que devem ser colocados em cargos de liderança. Como se a posição financeira, a posição social fosse uma maneira de medir a espiritualidade de alguém. E se nós formos medir então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, esses homens então não eram de Deus,